Ave Centuriões, sejam bem-vindos para mais um conteúdo do nosso canal e eu estou aqui neste momento no Monte Lateranense, um lugar muito importante para a igreja, onde muitos pontífices até a Idade Moderna, eles reinaram e eles subiram no sólio de São Pedro aqui, exatamente onde nós estamos. Estamos atrás da Basílica, mas é uma área que você pode ver, onde eram recebidos fiéis, onde nós vemos um balcão, vemos uma área importante. E por que estamos aqui? Porque é uma área que, bem ou mal, manteve durante os séculos um pouco a sua configuração, porque estamos falando de um Papa da Idade Média, o Papa dos recordes. Papa que infelizmente bateu vários recordes. Por que infelizmente? Porque ele é considerado na enciclopédia católica a desgraça no sólio de São Pedro. Estamos falando do Papa Bento IX, um Papa que já na sua entrada ele já entra batendo um recorde. Ele é o Papa mais jovem da história, o seu pai, Alberico III dos Condes de Túsculo, consegue pô-lo, no sólio de São Pedro. Por que eu usei isso, consegue pô-lo? Porque muitos historiadores acreditam que ele comprou o cargo para o seu filho, que assim é eleito Papa em 1032, em outubro de 1032, mas assume o cargo em janeiro, 1º de janeiro de 1033. E o princípio do seu pontificado foi muito bom, Ele foi um grande defensor da ortodoxia católica, ele colocou ordem em Milão, Ele excomungou o arcebispo de Milão, que até aquele momento tinha se rebelado. Então ele foi, digamos assim, um pontífice ativo. Em Marsella, em Provença, ele instituiu um concílio, onde ele foi um dos promotores, foi um dos maiores influenciadores para a Trégua Dei. O que era a Trégua Dei? A Trégua Dei era a trégua de Deus, ou seja, que não podia ter guerras em certos períodos do calendário litúrgico. E isso na Idade Média era muito importante, Você colocar uma certa ordem em um período onde muitos combatiam entre si, não só reinos, muitos condados, haviam muitas guerras. Por isso que na Itália muitas cidades, são fortificadas, Haviam muita guerra entre si e ele é um dos promotores da Trégua Dei. Só que houveram vários motins na cidade de Roma contra o seu pontificado, 2 principalmente, mas no último, em 1044, ele tem que fugir de Roma, ele consegue retornar, mas a cidade elege um outro papa, que seria praticamente Papa Silvestre III. Papa Silvestre III assume o sólio pontifício pela influência da família Crescenzi. Então muitos acreditam que esse motim foi influenciado, uma família rival dos Condes de Túsculo, e Silvestre III assume o cargo, mas Bento IX consegue regressar, consegue retomar o seu devido lugar, e assim, só que dura pouco. Infelizmente, 52 dias depois, ele vende o seu cargo para o seu tio, João Graciano. Ele vende o seu cargo e o seu tio, então, vem a se tornar Gregório VI. Então, há um ato de simonia muito grande nesse período da igreja, A simonia é a compra e venda de cargos eclesiásticos, que na Igreja Católica é um crime eclesiástico, Tanto é que Gregório VI, ele, mesmo sendo considerado pela população um homem pio, um homem, digamos assim, religioso, infelizmente isso vem a manchá-lo, O imperador Henrique III, vendo esse caos na igreja e tendo o desejo também de reformar a igreja, então o desejo de uma reforma na igreja já é muito antigo, ele então institui o Conselho de Sutri, no qual ele convoca os 3 papas, Ele convoca Bento IX, Silvestre III e o Papa Gregório VI. Infelizmente, os 2 primeiros não se apresentam diante do imperador, somente Gregório VI ele se apresenta e eles são acusados de simonia. Gregório VI abdica, deixa o seu cargo, seja Bento IX que Silvestre III são tirados, pelo imperador, e o concílio cardinalício, o colégio, eles escolhem um outro papa. Então nós temos em 1045 a subida ao sólio de São Pedro de Clemente II. Clemente II, ele assume, Só que dura pouco. Clemente II morre improvisamente. Segundo alguns, ele pode ter sido envenenado, por Bento IX, que não era um santo,
Muitos acreditam que ele tenha sido um assassino, né? Não sabemos, não temos a prova, há especulações históricas sobre isso, mas uma coisa é certa, Clemente II morre e vocês não vão acreditar, quem volta? Volta exatamente Bento IX, ele é de novo eleito pontífice, ele volta, retoma o sólio de São Pedro, só que Henrique III não deixou passar barato e então ele é de novo tirado. E ele tem que ir em exílio. E no seu lugar vem a ser eleito o Papa Vítor, né? Vítor III assume o lugar, que também vem a morrer em situações um pouco estranhas e vem sucessivamente Leão IX. Bento IX, ele é considerado o Papa dos recordes, porque ele também tem um outro recorde, ele é o Papa que recebeu ele foi descomungado 2 vezes, né? Então, é um outro recorde, infelizmente, que esse Papa traz em si, né? Então, São Pedro Damião, que foi um grande influenciador e contemporâneo dos eventos, ele diz que esse Papa, ele foi contemporâneo dos eventos, né? Ele participou e ele define este Papa como uma saeta de Satanás, ele define como um demônio vestido de sacerdote vindo a confundir a igreja. Ele tem um juízo muito forte, né? Vítor III chama ele de um epicureu em vez de um pontífice, e a Enciclopédia Católica o define a ponto uma desgraça no sólio de São Pedro, e ele é sim considerado o pior pontífice da história. Sabemos que ele morre, né, muito provavelmente entre 1054 e 1055. Por que nesse período? Porque até 1054 ele faz uma doação para o mosteiro de São Cosme e Damião, né? Nós temos a escritura, né, que ele faz essa doação, então até então ele estava vivo, mas depois não temos mais documentos sobre ele, sabemos somente de um pedido de uma missa, né, de sufrágio universal, de sufrágio para ele, né, por parte do seu irmão Gregório, né, que foi um grande político na cidade de Roma, né, para demonstração da influência da família Tuscolani. Então, se você gostou do conteúdo, eu sei que é muita história para contar, é muita coisa. O que aconteceu nessa cidade em 2777 anos é incrível, porque passamos da Idade Clássica dos romanos, entramos na Idade Média, passamos pela Idade Moderna e chegamos na Idade Contemporânea. Então Roma, ela traz em si a história da humanidade. Então, se você gosta de história, segue-nos aí, condivide o conteúdo do canal, pois assim estará nos ajudando a transmitir mais conhecimento. Tem muita história para contar. Se você não nos seguir, então eu vou mandar Bento IX aí te visitar, tá bom? Um grande abraço!